Tudo bem, pessoal? Mais uma quarta-feira que nós estamos aqui com vocês. Estamos aqui com o pastor Goulart, o Thiago, o Ramon e muito felizes por mais uma oportunidade. A gente vem bem cedo para cá, né? E faz uma resenha gigantesca. E um dia a gente grava essa resenha aí para mostrar o que sai nos bastidores. Nos acompanhe, então, nas nossas redes, né, na página da igreja, TDA Sapiranga, no Instagram, Quebra-Cabeça, TDA, né, acompanhe lá, tem notícias, você pode fazer perguntas, pode estar conectado com a gente aí, porque é um prazer servir cada um dos irmãos, cada uma das pessoas aí que tem nos acompanhado. Muito obrigado, porque você faz parte, então, desse nosso trabalho para o Senhor, mas servindo a cada um de vocês. Sem mais delongas, a gente vai falar hoje sobre um assunto que, inclusive, nós estamos tendo uma visão, né, uma nova orientação de Deus a respeito de jejum na igreja, e nós temos um trabalho aí que nós vamos estar falando aí no futuro, mas hoje a gente queria tratar exatamente sobre esse assunto, sobre jejum, que também é uma das disciplinas espirituais. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Tiago, o que é o jejum para ti, então? Então, eu gosto muito de falar da disciplinas espirituais, né? Eu acho muito bacana que, na verdade, são os meios que nós temos de alcançar e conhecer a vontade de Deus, né? Que entra ali a oração, meditação, leitura da palavra, né? Jejum também, né? Eles são meios de nós nos conectarmos com Deus. Então, o jejum, ele é uma ferramenta que faz com que eu me conecte com Deus, né? Que, como a gente estava conversando antes, né? De remover todo aquele entulho de carne, ou seja, não alimentar o meu carnal, porque na verdade eu não estou alimentando o meu corpo quando eu estou em jejum, e obviamente o meu lado espiritual, ele está mais focado com Deus, eu conheço mais de Deus, eu estou numa intimidade maior com Deus, né? Um exercício muito legal de tu fazer, experimenta ler a Bíblia quando você está de jejum, parece que colaram uns versículos, umas coisas que tu nunca viu antes, quando tu está de jejum, né? Porque realmente é isso, o teu lado espiritual ele está mais aflorado, né? Então, esse ponto, na verdade, a gente tem que cada vez mais desenvolver as disciplinas espirituais, porque a gente vive num mundo muito superficial, né? A verdade, né? A gente sabe um pouquinho de cada coisa, tem um acesso à informação incrivelmente gigantesco, mas a gente não é profundo, cara. Né? E a profundidade ela serve tanto para as coisas seculares e para Deus, então, né? Quanto tempo a gente reserva para realmente conhecer o nosso Deus? Pra gente, né? Porque se eu quero agradá-lo, se eu quero ter uma vida de comunhão com Ele, que na verdade, né, o meu propósito é sentir verdadeiramente alegria com o meu Criador, né? E o jejum te facilita no conhecer o teu Criador. O jejum é uma ferramenta que me dá acesso, né, ao meu Criador, ao meu Pai. Eu queria lembrar nosso programa de oração, complementando só, porque a oração ela não aproxima Deus de mim, né? A oração não muda Deus. A minha oração ela sim aproxima a minha pessoa de Deus e ela faz mudança em mim, o jejum da mesma forma. O nosso jejum ele nos aproxima do Senhor, o nosso jejum ele faz com que nós consigamos entender a Ele melhor. E eu estava pensando uma coisa aqui, Thiago, enquanto tu falava, interessante, quando a gente vai fazer um exame de sangue, tipo, precisa fazer um exame qualquer, o laboratório te pede lá 4, 8, 12 horas de jejum, dependendo do tipo de exame que tu vai fazer, né? Por quê? Porque quando tu tira esse tempo, 4, 8, 12, dependendo do exame, tu tira esse tempo de jejum para fazer aquele exame específico, esse tempo vai fazer com que as toxinas que possam
atrapalhar o resultado do teu exame saiam do teu sangue. Purificação. Então, já serve para o secular, imagina, né? Então, Não, lado eu espiritual. estou trazendo isso para o espiritual. exato. Purificação. Com certeza. Jejum é purificação. Ele tira as nossas toxinas, o entulho carnal que está Isso. entre eu e Deus, das nossas E vidas. eu gosto muito de enxergar, assim, né? Jesus, ele, como ele era carpinteiro, ele gostava de falar muito de construção, né? Então, o carpinteiro naquela época construía casa, né? Diferentemente de construir cadeira, como Jesus é retratado. Marceneiro, né? Retrata Jesus como Marceneiro. marceneiro. Mas ele construía casa. E, cara, eu acho fantástico quando ele fala aquela do alicerce, cara. E o que é as disciplinas espirituais que não sejam o alicerce? É verdade. Ele falava sobre a provisão terrena dele. E se a gente for ver, uma grande parte que a gente enterra dinheiro quando está construindo uma casa é no alicerce, né? Que a gente vê, pelo amor de Deus, quantos R$ 1.000 foi aí no alicerce. Eu que diga. E o que é? É. Pois é, tu estava envolvido agora. E o que é a disciplina espiritual, cara? As disciplinas espirituais a gente tem que investir muito, muito, muito. Porque, na verdade, ela é o alicerce. O alicerce faz com que a casa ela fique inabalável, ou seja, ela não seja sujeita a ventos, a chuva e derrube a casa. Ou que ela abale o quanto pode abalar. Exato. O edifício ele sofre, Isso. ele sofre a ação do vento, exato. mas o alicerce é que não permite que ele caia. Segura. E o que é as disciplinas espirituais? O que é o jejum? Cara, é pra gente ficar inabalável, cara. Pra gente sofrer quando a gente sofrer os reveses da vida, que vão vir, né? Queremos ou não, eles vão vir. A gente brinca que é a promessa que a gente não precisa tomar posse. Teremos aflições de qualquer jeito, mas vai fazer com que a gente fique inabalável. Por quê? Porque a nossa confiança está no Pai e a gente conhece o nosso Pai, porque a gente tem contato com o nosso Pai. Então, o jejum vai além de receber uma bênção de Deus. Tá, com certeza. Uma coisa em relação ao alicerce ainda. O tamanho da casa para cima condiz com a profundidade do alicerce para baixo. Porque se eu faço um alicerce que é para uma casa de uma altura, eu não consigo fazer uma casa de 2 alturas em cima daquele alicerce que vai ruir, vai afundar, vai rachar, vai quebrar, vai cair. Então, a gente precisa trazer um alicerce adequado para a casa que a gente quer construir. Tipo, não vou conseguir ter uma vida espiritual que seja de 2 alturas, né, 2 níveis, já que a gente está falando a respeito da carpintaria, da casa, não vou conseguir trazer uma vida espiritual que tenha de 2 alturas se eu fizer um alicerce pequeno. Eu oro pouco, eu leio pouco, eu jejuo pouco, não vou conseguir trazer a altura suficiente para minha casa. Alguns se contentam com alturas baixas, outros preferem maiores alturas, né? Agora, não, com certeza não. O jejum, ele não está, como que tu usou a palavra? Ele não está somente em receber bênção. Na verdade, o jejum, assim como a oração, as disciplinas espirituais, no geral, servem para que eu e você consigamos adorar a Deus. Exatamente. E conheçamos Ele cada vez mais. Possamos aprender. Esse é o foco que eu vejo, né? E tu comentou ali a questão da profundidade, de raso, né? Na verdade, e Ezequiel descreve muito bem aquela imagem que a visão que Deus dá ao profeta, que ele vai entrando na água até chegar num ponto em que ele estava num rio que ele já não podia mais, não dava mais pé. Tinha que nadar. Então, na verdade, é isso aí, cara. É isso aí. Então, e a gente entra numa questão que é bem uma realidade do momento que nós estamos vivendo, né? E falando do cristão. O cristão, às vezes, não tá tendo... Está se sentindo frio, não está conseguindo ter uma conexão com Deus. Pois, cara, não ora, não jejua, não lê a Bíblia e agora que está em casa... E quando faz de forma errada. Faz de forma errada e agora que está em casa, que não pode sair, está maratonando Netflix, cara. Entendeu? Deixa eu só usar uma parte. Como que eu vou fazer, então, da forma certa? O jejum. Qual é a forma certa? Bom, eu estava meditando um pouco, pastor Jeff e Thiago, Ramon e todos os nossos amigos que nos acompanham. E a multidão que está ao redor. A multidão ao redor. Não tem multidão a multidão nenhuma. de ninguém, né? A multidão de ninguém. Nós estamos sozinhos aqui. Tipo programa de auditório, assim, né, cara?
Eu estava meditando em Isaías 58, fala a respeito do verdadeiro jejum. E ali o povo reclama, né? Tá reclamando, né? Clama em alta voz, não poupe, ergue a tua voz como um trompete e mostra ao meu povo a transgressão dele e à casa de Jacó os seus pecados. Porque essa é a palavra de Deus para Isaías em relação ao povo. Eles estavam jejuando e estavam buscando a Deus e reclamavam que Deus não estava ouvindo o clamor, o seu grito, o seu berro, a angústia do povo. E aí Deus revela ali que o que acontece? O que eles estavam fazendo o jejum de uma forma errada. Jejuar é parar de comer, né? E pode ser só isso. Jejum pode ser só ficar um dia sem comer. Porque aí ele fala, depois eu recomendo que você leia Isaías 58 em casa para poder entender melhor aí sobre o verdadeiro jejum. Mas quando a gente jejua e a gente continua com as nossas práticas da mesma forma como a gente está, aí a gente pode exemplificar. Eu jejuo, mas eu não leio a Bíblia. Eu jejuo, mas eu não oro. Eu jejuo, mas eu continuo falando mal do meu amigo, eu continuo falando mal do irmão, eu continuo falando mal do vizinho. Eu jejuo, mas eu continuo sendo soberbo. Eu jejuo, mas eu continuo sendo ganancioso. Eu jejuo, mas eu continuo extorquindo as pessoas em relação ao meu trabalho ou qualquer coisa, né? Nós estávamos falando aqui, o Thiago trabalha com vendas, eu trabalho com vendas também, daí o produto custa 40 e eu vendo por 50. Eu estou jejuando e estou vendendo produto que custa 40 por 50. Botou o jejum no lixo. Tipo, tá extorquindo caro, não adianta nada. Se vale 40, vende por 40. Junto ao teu jejum, traz justiça, traz retidão. Junto ao teu jejum, traz... agora a gente já está falando do jejum certo, né? Não do jejum que não adianta. Vamos deixar o Thiago falar, depois a gente... eu quero aqui... posso ler uns trechos aqui do Isaías 58, que é bem interessante, que diz aqui, ó, a partir do 13 diz assim, ó: por que jejuamos e você não vê? Por que nos humilhamos e você não repara? Né? Isso o povo está falando para Deus, né? Contudo, no dia do seu jejum, isso é Deus respondendo para eles, ó: contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Aqui é bem legal também, acho divertido, tá? Seu jejum termina em discussão e rixa e em briga de soco. Vocês não podem jejuar como vocês fazem hoje e esperar que essa voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que eu escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco, né, que é uma árvore, né, e se deite sobre o pano de saco e cinzas, que era uma forma de humilhação, né? É isso que vocês chamam de jejum? Deus está perguntando para eles. O jejum que eu desejo... Posso falar agora ou a gente ia falar depois? Não, posso falar agora? Então aí, ó. O jejum que eu desejo não é este? Está perguntando. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo o jugo. Não é partilhar a sua comida, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. Ponto. Deixa eu só trazer. Vocês trouxeram o que é o jejum correto, o verdadeiro jejum. Até a gente falou alguns programas atrás, sobre programa passado sobre a graça, daí foram citadas 613 leis, enfim. Você que não... assista os programas sobre a graça. Esse jejum, eu procuro... Quando eu faço o jejum, agora é o tempo, tá? Vamos imaginar algo cronológico agora. Eu começo a resolver essas situações que precisam ser resolvidas para jejuar, ou eu jejuo e durante o meu jejum eu começa a ser retirada essas questões da minha vida, ou não adianta, eu não consigo, eu sou assim, eu nasci assim, tenho uma questão... Eu nasci assim, eu vivi assim, cara, isso é desculpa de fracassado, velho. Então, e daí é o seguinte, então,
eu não consigo, eu não estou apto, ou eu não sou, tá me faltando a palavra aqui, deve ser uma palavra bem fácil para mim me esquecer, mas eu não sou digno de jejuar, porque eu não alcanço isso que Deus está procurando. Então, para deixar a pergunta bem certinha, eu resolvo que precisa ser resolvido e jejuo, eu jejuo e vou resolvendo, ou não adianta jejuar porque eu não consigo vencer isso? Tu não consegue resolver tua natureza pecaminosa, né? Tu não consegue. Só um ponto, porque eu quero que vocês também pensem naquela passagem de Lucas, das castas que saem só com jejum e oração. Daí agora a pergunta de novo. Na verdade, assim, eu jejuo para eu ter acesso àquele que retira a minha natureza pecaminosa, né? Que é Jesus, né? Jejum, né? Que é Jesus. Né? Na verdade, eu tenho acesso a Ele, que é através da obra dele que Ele vai fazendo na minha vida, que eu vou tendo comunhão e intimidade com Ele, para que, né, essa natureza pecaminosa, e aí é que está, né, o jejum cada vez mais ele vem para promover também algo o processo de santificação cada vez maior na minha vida, porque eu estou cada vez mais me separando do pecado, porque eu estou cada vez mais em intimidade com o espiritual. O jejum é para Deus, não para mim, então. É glorificação. Com certeza. Em relação à pergunta, pastor Jeff, o que acontece? O grande problema de todos, na verdade, em meu ponto de vista, é a ignorância. A ignorância de não saber. Tá? Não saber. Eu acredito que muitos de nós talvez nem soubéssemos, talvez por desatenção, talvez por não ler a Bíblia mesmo, nós nem soubéssemos que o nosso jejum não estava sendo válido por causa das coisas que a gente está fazendo. Tá? Então, o problema maior de todos, no meu ponto de vista, é a ignorância de não saber o porquê, o que está fazendo. E se tu lês Isaías 58, meu ponto de vista, está falando isso. Porque ele diz assim, ó, contudo eles me buscam diariamente, vou ler de novo a frase do Tiago, o versículo que o Tiago leu, porém em outra tradução. Contudo eles me buscam diariamente e têm prazer em conhecer os meus caminhos, com uma nação que faz justiça e que não abandonou o estatuto do seu Deus. Eles me pedem estatutos de justiça. Eles sentem prazer em aproximar-se de Deus. Olha só, ele está falando de um povo que ama buscar Deus, que tem prazer de buscar Deus, que vai lá buscar Deus. Por conseguinte, ou seja, contudo, fala a tradução do Tiago, nós temos jejuado e eles dizem, e tu não vês. O povo aqui, que nós estamos exemplificando a respeito do jejum equivocado, do jejum correto, quando a gente lê Isaías 58, percebe que eles não sabiam o que estavam fazendo, porque eles jejuavam e não ouviam a resposta. Por quê? Porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, na grande realidade, o que a gente quer hoje é alertar o povo de Deus que nos ouve, alertar as pessoas que gostam de assistir os nossos programas, que sim, faz o teu jejum, mas sim também corrige o que precisa ser corrigido. Porque talvez nós nem soubéssemos que o meu jejum não estava adiantando por causa de alguns problemas que eu tenho na minha vida. Então faz e muda. Não dê. Até porque se eu esperar mudar para fazer depois, não vou fazer nunca, né? Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia do fim. Ou seja, eu vou ficar sendo corrigido, arrumado, ajustado, até o dia que eu morrer. Então eu vou esperar eu morrer para fazer jejum? Não dá, né? Não dá mais para fazer jejum, né? Faz o teu jejum, ainda com as tuas falhas e com as tuas habilidades, mas hoje tu não tem mais desculpa. A partir de hoje que tu está ouvindo isso, lê, estuda, medita em cima de Isaías 58, tu sabe o que tu precisa fazer junto com o teu jejum. Então faz. Faz como tem que ser feito. E depois, quando a gente for falar a respeito do jejum correto, o Tiago já leu um pouco, eu tenho aplicado o meu jejum já faz algum tempo em relação a isso. E eu não me lembro se foi em uma conversa pessoal nossa ou se eu falei isso em algum programa. Alguém come o que eu ia comer nos dias do meu jejum. Alguém come.
Faz o teu jejum, amado. E o teu café da manhã dá para alguém que não tem. Faz o teu jejum e o teu almoço paga para alguém que não tem dinheiro para pagar. Sabe? Alimenta o faminto. Faz isso, esse é o jejum aceitável para Deus, como a gente lê aqui em Isaías 58. E observando o que vocês falaram e próprio que está escrito em Isaías 58, tem algo interessante que às vezes a gente ouve ou vê uma dúvida em relação ao jejum, porque parece que quanto eu mais sofro no jejum, parece que mais aceitável está no jejum. O que eu quero dizer com isso? Porque existem, no nosso corpo existem algumas limitações. Então, é possível fazer jejum total e jejum parcial. E não quer dizer que o que fez jejum total, jejuou 1, 2, 3 dias, entendam o que eu quero dizer, porque seja menos aceitável do que aquele que fez um jejum parcial por causa da sua saúde, por causa do seu próprio corpo, né? Até porque então a questão de ser mais aceitável ou não é somente a questão do tempo ou o que está abdicando, mas das devidas coisas que precisam ser deixadas. Não, até porque senão eu vou estar fazendo daí de algo que é um objeto, por exemplo, assim, o meu alvo é Deus, certo? Meu alvo é Deus. Eu tenho o jejum como um carro que vai chegar no alvo a Deus. Então, o jejum ele é uma ferramenta, ele é um veículo que me leva a uma conexão maior com Deus. Se eu começar a colocar o jejum como mais tempo, eu sofro mais, eu vou me santificar mais e tal, eu vou começar a utilizar do veículo, né? Eu vou estar engrandecendo o veículo, eu vou estar idolatrando o jejum em vez de buscar a Deus. Em detrimento de Deus. Em detrimento de Deus. E eu vi uma vez, o cara era um pastor, um pregador, não sei, ele estava fazendo uma campanha de jejum, daí a gente vai falar do correto, mas ele dizendo, ele estava fazendo vídeos, né, que ele estava fazendo vários dias de jejum, daí tinha um vídeo que ele estava no terceiro dia dizendo assim: amados, terceiro dia de jejum, olheiras, cara de cansado, tá pesado, irmão. Mostra lá. Tá pesado. Mas Deus está abrindo. Né? Amém. Depois do terceiro dia, Deus vai comer. Sabe? Então, né, a gente não pode idolatrar. Ele não lavou o rosto, não se penteou. Não. Tipo, me lembro da oração lá. Eu jejuo 3 vezes por semana. Isso, exato. Então, a gente não pode idolatrar, né? Eu não posso achar que por exemplo, jejum de Daniel. É uma coisa que... Tô rindo só da tua interpretação, foi muito bom. Jejum de Daniel é algo que vai... Um ator, né? Me santificar, eu vou buscar mais de Deus e tal. Eu não posso achar, porque eu tô fazendo, que aquilo ali vai modificar tudo na minha vida se eu não tiver agindo com o coração correto, porque eu sempre comento isso. As pessoas esquecem que elas, no fim... elas estarão perante Deus e Deus vai julgar as suas ações e a intenção do coração em fazer as ações. Então é muito fácil para algum outro, para eu querer mostrar uma figura piedosa, ou eu montar uma figura piedosa para as outras pessoas verem, nossa, como ele é um cara de Deus. Mas Deus, ele conhece meu coração. Eu me lembro da oferta da viúva. Também. Com a moedinha. Quem deu mais? Quem deu mais? Porque aí não vale, a gente está falando da oferta agora, não vale o valor, ou sim a intenção. No jejum da mesma forma. Importa o tempo que eu fiquei, ou importa a forma como eu fiquei durante o tempo que eu fiquei. Posso ficar 40 dias de jejum e Deus olhar para o meu jejum e não ver nada. Deus vai, acredito também, né? Deus, eu nunca fiz um jejum tão longo assim. Deus vai dar a direção para tu fazer um jejum tão longo e você também tem que ser capaz de fisicamente aguentar esse tempo, né? Então, porque a Bíblia mostra que somente 2 personagens fizeram 40 dias de jejum total, sem água e comida, né? Que foi Elias e Moisés, né?
Que Moisés ficou no monte com Deus e Elias tomou a água e o pão que um anjo entregou para ele. Então, aquilo ali deve, né? Porque nem mesmo Jesus, né? Eu estou confundindo Jesus Jejum com Jesus. Né? A tua dicção tá horrível. Minha dicção tá difícil hoje. Mas nem mesmo Jesus fez 40 dias de alimento, mas a palavra diz que ele sentiu fome, ele não sentiu sede, né? Então, porque 40 dias sem água não dá, né? Na verdade, nem 3 dias sem água, 4 dias sem água já, né? É perigoso. Perigoso. Uma outra coisa, o jejum, amados, a gente precisa sacrificar o nosso corpo para tirar toda essa montanha de carnalidade que existe entre nós e Deus, né? Mas tu tem que cuidar das tuas limitações médicas, né? Agora, Sim, tem que cuidar das tuas limitações médicas. Isso que o Tiago falou é interessante, né? A gente tem que cuidar das nossas limitações médicas. Não tome uma atitude aí que vai te prejudicar Isso. fisicamente. Eu não sei, daqui a pouco, né? Posso até estar dando um tiro no pé, mas se você é diabético, tome cuidado com isso. Não. Vá falar com o seu médico, ver qual é o tempo que você pode. Até mesmo se tu quer, né? Acho que daí fica um assunto pro próximo programa, né? Eu acredito correto, que sim. A gente mantém esse assunto sobre o jejum correto, mas a gente vai continuar, podemos? Claro. Continuar, então, na próxima semana, na próxima quarta-feira, e nós vamos continuar tratando sobre esse assunto do jejum. O jejum correto, o jejum que agrada a Deus. Se você quiser aproveitar, colocar nas nossas redes aí perguntas, dúvidas, comentários, ali no TDA Quebra-Cabeça, no Instagram, na página da igreja, no YouTube, nós estamos por ali também. Tá bem? Que Deus abençoe. Nós vamos ter continuação desse assunto sobre o jejum que agrada a Deus, o jejum correto. Tá bem? Deus te abençoe. Até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus.